Livro de Jó, capítulo 25. Bildade havia falado 2 vezes. Havia defendido a retribuição divina. Havia pintado o fim do ímpio. E agora voltou pela 3ª e última vez. Mas desta vez, em apenas 6 versículos. Como se as palavras estivessem acabando. Como se o argumento houvesse se reduzido ao seu núcleo mais duro. E o que restou foi isso: Deus é infinito. Você é um verme. Bildade abriu com o que era genuinamente verdadeiro: Deus é poderoso e deve ser temido. Ele faz com que haja paz no céu. Será que alguém já contou os seus anjos? Haverá alguém sobre quem a sua luz não brilhe? A soberania celeste de Deus. Os exércitos angélicos incontáveis. A luz divina que alcança tudo e todos sem exceção. Bildade não estava errado sobre Deus. Estava descrevendo um Deus genuinamente grandioso. Um Deus que comanda exércitos que nenhum olho humano contou. Um Deus cuja luz não tem sombra, não tem limite, não tem ponto cego. Tudo verdade. Tudo genuíno. E tudo sendo usado como argumento para esmagar. E então Bildade construiu a escada descendente. Pode alguém ser correto diante de Deus? Pode um simples mortal deixar de ser culpado? Para Deus até a lua não tem brilho, e as estrelas têm defeitos. A lua, o maior objeto luminoso da noite. Símbolo de beleza, de ciclo, de permanência. Sem brilho diante de Deus? As estrelas, incontáveis, antigas, imensuráveis em número e distância. Com defeitos diante de Deus. Se a lua e as estrelas não são puras aos olhos do Eterno. A conclusão estava inevitável. Que dizer então do ser humano, esse inseto? Que valor tem esse verme para Deus? Inseto, verme. 2 palavras que deveriam produzir humildade, mas que Bildade usava para produzir acusação. Porque se o ser humano é um verme sem valor, então Jó era um verme sem valor. E vermes não têm direito de questionar Deus. Essas 2 palavras merecem ser contempladas separadamente. Inseto. Em hebraico, rima, literalmente bicho que apodrece na carne morta. Verme. Em hebraico, tolaat, a larva que consome o que está em decomposição. Bildade não escolheu palavras suaves para a fragilidade humana. Escolheu as imagens mais vis que a língua oferecia. E havia uma ironia dolorosa aqui. O corpo de Jó estava literalmente sendo consumido por vermes e bichos. O capítulo 7 havia descrito: o meu corpo está coberto de bichos e de cascas de feridas. Bildade estava usando a condição física de Jó como metáfora da condição espiritual de toda a humanidade. Você parece um verme por fora. Porque é um verme por dentro. Mas o que Bildade não sabia, o que nenhum dos 3 amigos sabia, era que Deus havia chamado esse verme de o mais íntegro do mundo inteiro. Jó 25 é o capítulo mais curto do livro de Jó. 6 versículos. E neles Bildade reduziu o ser humano, reduziu Jó a inseto e verme. Havia verdade no argumento. A grandeza de Deus é real. A fragilidade humana é real. A impossibilidade de perfeição diante do infinito é real. Mas há uma diferença fundamental entre 2 formas de usar essa verdade. A primeira forma diz: diante da grandeza de Deus me humilho, e encontro graça. A segunda forma diz: diante da grandeza de Deus, você não tem valor, e portanto não tem direito de ser ouvido. Bildade usou a segunda. E ao fazê-lo, perdeu algo essencial. Porque o mesmo Deus que faz a lua parecer sem brilho é o Deus que conhecia cada passo de Jó. É o Deus que havia falado com orgulho: não há ninguém como ele no mundo inteiro. É o Deus que no final do livro desceria do redemoinho para falar, não com Bildade, mas com o verme, que havia questionado, gemido, buscado e declarado seu defensor vivo. O Salmo 8 faz a mesma pergunta de Bildade: o que é o homem para que te lembres dele? E chega à conclusão oposta: fizeste-o pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Bildade viu o mesmo abismo entre Deus e o humano que o salmista viu. E concluiu: verme. O salmista concluiu: coroado. Cuidado com a teologia que usa a grandeza de Deus para diminuir as pessoas. Porque o mesmo Deus que é maior do que as estrelas desceu ao monte de cinzas para conversar com um homem coberto de feridas. E chamou esse homem de meu servo. Creia, Jesus te ama e ele vive.